A graça de Deus abençoe você em sua casa. Talvez você esteja trabalhando agora, possível. Você talvez esteja no seu carro. Mas o que é importante é que, como nós vimos hoje pela manhã, nenhum de nós está fora do alcance da graça sempre eficaz de Deus. Eu quero convidar você, se possível, a abrir a sua Bíblia, o seu celular, tablet, para que nós façamos uma leitura na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da igreja em Corinto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, leremos 14 versos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versos de 1 a 14. Eis o que nos diz a palavra do nosso bom Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Vamos orar ao Senhor neste momento. Vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria e entendimento da sua palavra. Oremos. Bondoso Deus, te louvamos por mais uma oportunidade que nos é dada de abrirmos a tua palavra, de lermos a tua palavra e entendermos a tua palavra. E além disso, Senhor, te pedimos que o Senhor nos dê disposição para praticarmos esta palavra. Não basta tê-la em nossas mãos, não basta compreendê-la, é preciso também, Senhor, disposição para termos uma vida transformada por esta palavra que é viva e eficaz e poderosa. Ó Deus, fala aos nossos corações e move o nosso ser, é o que nós te pedimos nesta noite, nesta ocasião, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Alguns séculos atrás, a marinha mercante inglesa estava tendo enormes prejuízos, porque muitos navios, no afã de conquistarem grandes riquezas, grandes lucros, estavam navegando com excesso de cargas. E ao navegarem com excesso de cargas, muitos navios estavam naufragando. O parlamento inglês então aprovou uma lei que obrigava cada navio a ter um sinal no seu casco.
E esse sinal indicava o limite de carga que cada navio poderia suportar, que poderia transportar. Isto porque se o navio viajasse com menos carga do que o que poderia, ou seja, ocioso, dava prejuízo. Se viajasse com mais carga, naufragava e dava prejuízo. Cada um deveria viajar no limite da segurança. Todos deveriam viajar dentro de um certo limite. Deus conhece os nossos limites. Deus sabe quais são os meus e quais são os seus limites. Ele sabe qual é a carga que você, meu querido, minha querida, Ele sabe qual é a carga que você pode suportar. Ele sabe exatamente qual é o seu limite. Ele não quer que você chegue ao ponto que Paulo chegou em determinado momento, sofrendo enormes tribulações na Ásia. Paulo chega a dizer, olha, houve um momento em que nós nos desesperamos até da própria vida. Portanto, quando somos provados no limite de Deus, há um propósito, que é o de que nós amadureçamos, sejamos frutíferos, felizes e abençoados. E este é o nosso alvo. Eu quero que nesta noite nós cheguemos à conclusão que mesmo quando você for provado, e vai ser provado, e talvez esteja sendo provado neste exato momento, quando você estiver passando por alguma prova, mesmo que ela lhe pareça insuportável demais ou injusta demais, Deus permanece cuidando dos seus. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem final daqueles a quem Ele chama e ama. Mesmo as provas são parte dos instrumentos de Deus para que o seu propósito boníssimo se estabeleça na vida do seu povo. Eu quero que você guarde no seu coração 3 afirmações, 3 verdades. A primeira delas é que as provações evidenciam as provisões da graça de Deus para abençoar o seu povo. É em meio às provações que nós tiramos os olhos das coisas. É em meio às provações que nós tiramos os olhos dos ídolos que todos construímos no dia a dia. É em meio às provações que nós somos chamados a olhar de maneira pura e simples para o Senhor, que é o autor e consumador da fé. A segunda verdade é que as provações revelam ou evidenciam a incredulidade. O desespero em meio às provações é sintomático de pouca confiança em Deus, de modo que as provações são um instrumento para tornar muito clara a distinção entre os que creem e confiam em Deus e os que apenas estão acostumados a uma vida religiosa. A terceira verdade é que as provações revelam e evidenciam a fé que há no coração dos crentes. É em meio às provações que a verdadeira fé é provada. É em meio às provações que a verdadeira fé recebe a aprovação de Deus e Ele abençoa aqueles que creem. E foi pelo testemunho em meio às provações que os heróis da fé foram aprovados e serviram de modelo para cada um de nós. Eu gostaria de falar algo que talvez você julgue inoportuno e inapropriado, mas eu creio que em meio às provações, cada cristão deveria viver de maneira tal que, se a Bíblia fosse reescrita, e eu sei que ela não vai ser reescrita, o seu nome, ou pelo menos o seu testemunho, estivesse registrado na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Você precisa crer, e mesmo em meio às provações, continuar crendo, sabendo que mesmo que você ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor não te desampara, porque o Senhor Jesus prometeu que estaria para sempre com os seus em Mateus 28:20. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e os séculos ainda não se consumaram. Eu sei que existem muitos profetas do Apocalipse dizendo que chegamos ao fim. Ainda não
chegamos ao fim. E o Senhor disse que até que o fim chegue, Ele jamais nos abandonaria. Isso está escrito em Hebreus, no capítulo 13, verso de número 5. De maneira alguma te deixarei, diz o Senhor, nunca, jamais te abandonarei. Guarde essas três verdades. Nós vamos nos deter um pouco sobre cada uma delas agora. Se fizermos uma pergunta muito simples, por que somos provados ou para que somos provados? Eu começaria lembrando uma frase que eu ouvi em uma reunião de oração com adolescentes há muitos anos. Alguém disse assim: se não fossem as provações, a igreja estaria cheia de hipócritas. Deus permite que nós sejamos provados através das tentações até o limite em que nós podemos suportar. Mas ao mesmo tempo nós somos confortados com a verdade de que Deus é fiel e que Ele não permitirá que sejamos provados além das nossas forças, que Ele providencia uma saída triunfal das provações. Por isso, entendamos que as provações são instrumentos de Deus, embora sejam inevitáveis. É este o propósito do Senhor. Elas são instrumentos de Deus para que sejamos provados e aprovados. Como diz o apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E eu tenho certeza, meu amado, minha amada, que você deseja receber das mãos do Senhor a coroa da vida. Portanto, por que temer as provações? Por que temê-las? Lembremos a primeira verdade, eu quero entender um pouco mais sobre ela agora. As provações revelam as provisões da graça de Deus. No texto que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 10, versos de 1 a 4, o apóstolo Paulo diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre as provisões de Deus para o povo de Israel em sua caminhada no deserto rumo à terra prometida. A experiência no deserto, aqueles 40 longos anos no deserto, era uma experiência necessária como provação para o povo de Deus. O próprio Deus diz isso em Deuteronômio, capítulo 8, versos 2 a 4. A disciplina de Deus na vida daquele povo, como na nossa vida, é sim, mesmo que nós não gostemos, ela é sim expressão do seu amor paternal. Deuteronômio 8, verso 5, o Senhor diz ao seu povo enquanto o disciplinava: sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. A Bíblia nos fala, neste texto que Paulo escreve aos Coríntios, do maná que desceu do céu, referindo-se a Êxodo capítulo 16. Fala da água que brotou da rocha, Êxodo 17, 6. Observe que para saciar a fome de um povo imenso, 600 mil homens, mais mulheres e crianças, aproximadamente 3 milhões de pessoas, para saciar a fome desta multidão imensa, somente a providência divina. Eles só teriam comida e bebida suficientes pela providência divina. Deus permite experiências semelhantes nas nossas vidas para que possamos reconhecer que dele, que do Senhor, procede toda boa dádiva. Do Senhor procede todo o dom perfeito.
Só Deus poderia saciar a fome e a sede daquela multidão no deserto, assim como somente o Senhor Jesus pode saciar a alma dos famintos e sedentos. E por mais difíceis que sejam as provações, quando nós perseveramos nelas, nós aprendemos que a graça de Deus é suficiente e que o Senhor, por sua graça, transforma a nossa fraqueza em força, a nossa incapacidade em vigor, como aprendeu o apóstolo Paulo. Guarde no seu coração essa primeira verdade: as provações revelam as provisões da graça de Deus. A segunda verdade que o texto nos mostra, dos versos 5 a 11, é que as provações revelam e reprovam a incredulidade. Todos aqueles 3 milhões de pessoas, todos eles passaram pelas mesmas provações, todos eles receberam as mesmas bênçãos, mas o texto diz que Deus não se agradou da maioria deles e por isso não chegaram à terra prometida, mas ficaram prostrados no deserto. Esse registro se encontra em Números, capítulo 14, versos 29 e 30. A palavra de Deus nos adverte quanto às consequências da rebeldia e da incredulidade. Você encontra isso nos versos 6 a 11. E nós, queridos, devemos fazer parte de uma minoria. Não há problemas em fazer parte de uma minoria, desde que seja a minoria certa. Não há problemas, por exemplo, em fazermos parte da minoria dos crentes, como Josué e Caleb fizeram. Foram os únicos, lembre bem, 600 mil homens adultos, e somente Caleb e Josué, somente eles dois, daquela geração que saiu do Egito, entrou em Canaã. Somente 2. A incredulidade e a rebeldia daquela multidão os privou da bênção de Deus. A incredulidade e a rebeldia nos privam das bênçãos de Deus. E por causa da incredulidade e rebeldia deles, os seus filhos tiveram que amargar 40 longos anos no deserto. 40 anos de sofrimento. A incredulidade deles, a rebeldia deles, se manifestaram de diversas formas. O verso 6 fala que eles foram cobiçosos. Eles tinham uma cobiça saudosa das coisas egípcias, das coisas pecaminosas. Em Números 11, verso 4, é dito que o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Cobiça saudosa das coisas egípcias. E o Egito é mostrado como o mundo do pecado do qual o crente é retirado. Então o crente não pode viver hoje com cobiça saudosa das coisas do mundo de pecados. O verso de número 7 fala que eles se envolveram em atos de idolatria, abandonando o Deus vivo. Êxodo 32, versos 4 a 6 diz que Arão, recebendo ouro e prata, recebendo ouro das mãos do povo, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: olha o tamanho da estupidez. Eles disseram assim: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Observe que eles fizeram um culto direitinho. Foi em nome do Senhor, com holocaustos, com ofertas pacíficas, com grande alegria, mas um culto idólatra, um bezerro de ouro. Eles viram a coluna de fogo, eles viram a nuvem que os protegia, e ainda assim, estúpidos, foram adorar um bezerro de ouro. Eles também caíram em imoralidade, diz o verso 8. Números 25, versos de 1 a 3, diz que habitando Israel em Sitim,
começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses deles, e juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e morreram 23.000 por causa da imoralidade misturada com a idolatria. Verso 9: tornaram-se presunçosos e desprezaram a provisão de Deus. Em Números 21, versos 5 e 6 diz assim: e o povo falou contra Moisés e contra Deus: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veja que coisa terrível. Um povo que tinha tamanha incredulidade, ao ponto de chamar o maná que os sustentava, sem que eles precisassem plantar coisa alguma, chamar de pão vil, desprezando a provisão graciosa de Deus. E por fim, no verso 10, é dito que eles murmuraram contra o Senhor, contra Moisés e contra Arão. Nós vamos encontrar isso em Números capítulo 16, verso 41. Foi por essas atitudes de rebelião e incredulidade que foram provadas no deserto e que foram reprovadas pelo Senhor, que a maioria ficou lá prostrada. E esses fatos estão registrados aqui para nossa advertência, para que nós não sejamos incrédulos nem idólatras. Lembremos, o nosso Deus é um Deus infinitamente amoroso, mas é também um Deus igualmente justo. A incredulidade desonra a Deus, e Deus vindica a incredulidade. A segunda verdade, então, é que as provações revelam e reprovam a incredulidade. A terceira verdade é que as provações revelam e aprovam a fé no Deus vivo. Os crentes são exortados à vigilância. O verso número 12 diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Somos exortados à vigilância. Sabemos que as tentações e que as provações são comuns a todos os seres humanos, inclusive para os crentes. Aliás, talvez até mais para os crentes. A fidelidade do Senhor nosso Deus não permite que sejamos tentados além do nosso limite. O verso número 13 diz que Ele, que o Senhor Todo-Poderoso, infinitamente sábio e amoroso, que Ele provê para cada um de nós uma saída vitoriosa. O ensino da palavra é que, se perseverarmos em meio às provações, o Senhor nos fará bem-aventurados. Tiago capítulo 1, versos 2 a 4: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-lhes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, porque através delas somos experimentados, e suportando-as, somos aprovados por Deus e nos tornamos frutíferos no reino de Deus. E os maiores beneficiados por essa perseverança em meio às provações, somos nós mesmos, que usufruímos da salvação da nossa própria alma. Eu não poderia deixar de ler a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos 6 a 9, dizendo assim: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo,
A quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria invisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Observe que o fogo, ele não destrói o ouro, mas ele queima as escórias. Ele faz com que seja possível separar o ouro das impurezas, de maneira que o ouro brilhe e brilhe mais e mais e mais. O mesmo acontece com o crente. Quando provado, o seu caráter brilha e ele manifesta a glória de Deus. E Deus, não o crente, mas Deus é glorificado pelas vitórias dos seus filhos nas provações. Queridos, eu sei que nós estamos passando por dias extremamente difíceis. Estamos sendo provados de uma maneira que talvez nunca tenhamos visto e talvez não vejamos provação semelhante. A questão não é como as provações nos chegam, mas como nós lidamos com elas. Podemos reclamar e murmurar, e lamentar e olhar saudoso para as coisas que perdemos, ou podemos continuar olhando firmes para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Podemos continuar andando perseverantemente, sabendo que no Senhor o nosso labor, o nosso trabalho não é vão. Não incorramos nos erros que incorreram os filhos de Israel no deserto, porque todos pereceram. Olhemos para o nosso Senhor, confiemos no Senhor, Ele está guiando os seus, e Ele não permitirá que você seja provado além das vossas forças. E cada prova, cada luta, cada teste é apenas um instrumento de Deus para que a sua fé seja provada, aprovada, e você então obtenha, pela graça de Deus, em meio às provações e à perseverança nas provações, a salvação da sua alma. Não se rebele, não se revolte, não murmure, confia no Senhor. Você já entregou a sua vida nas mãos dele, ele disse que ele fará o resto. Confia no Senhor, faz o bem, alimenta-te da verdade, confia no Senhor e Ele há de te abençoar. Que o Senhor Deus nos abençoe e fortaleça no nosso coração esta certeza, esta convicção que as provações da nossa fé são instrumentos de Deus para nosso amadurecimento. Que o Senhor fortaleça e cristalize esta verdade no meu e no seu coração. Que Deus te abençoe.